Olá, irmãos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira e desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Porto Ferreira, São Pedro, presentes e também a nossa convidada querida, doutora Cristiana Alonso. Astrologia Elementar, reunião 99. Vamos continuar com o assunto planetas e falando sobre Sol, a nona reunião sobre Sol. Em particular, hoje falaremos sobre o Sol, o signo de Leão, e a casa correlacionada com Leão, que é a casa 5. Então, vamos imaginar alguém que tenha o Sol posicionado na casa 5, não necessariamente no signo de Leão, ou também o signo de Leão na casa 5, portanto, provavelmente, ascendente Áries. O que significa ter Sol na casa 5? Significa que essa pessoa deseja viver com muita intensidade. Ou seja, ela deixa o rastro fortemente marcado por onde passa. Ela tem patas poderosas, como um leão. Então, ela deixa uma estampa, ela deixa um registro, um decalque forte aonde passar. Portanto, quem tem Sol na casa 5, naturalmente se destaca num conjunto. É uma pessoa que naturalmente adquire um certo relevo, uma certa independência e também uma certa liderança. Então, é um indivíduo que precisa ter muitas atividades, está sempre acelerado, é uma pessoa dinâmica e gosta de expandir sua energia. Mas o mais bonito do Sol na casa 5, que é o indivíduo que sente um impulso natural de honrar a criação, de agregar valor à criação. É como se ele fosse um pequeno Deus, um microtheos. Então, essa sensação de ter traços de divindade dentro de si é maravilhoso, porque isso gera uma potente autoestima. Cristiana, como é que você vê esse Sol? Como é que você interpretaria esse Sol brilhando na casa 5? Como um elevado poder criador e de criar qualquer coisa. Então, beira até um pouco a genialidade, o tanto de energia que a pessoa pode desempenhar em funções criativas, lúdicas também, né? E me parece que é a casa do ensino também, né? A casa 5. Então, e a casa de criação de filhos. Ela tem um leque de possibilidades. As pessoas normalmente correlacionam com uma casa dos filhos, mas não só criar filhos é uma obra a ser feita na humanidade, né? Temos outros tipos de criação. Então você diria que, tal como Deus criou o universo, esse indivíduo, dentro da sua esfera de ação, ele tem esse impulso de gerar universos também, incluindo filhos. E esse ele segue o papel de ser um co-criador, criar junto com Deus, que é o verdadeiro papel que nós temos que ter, né? Sermos parceiros de Deus, criadores juntos com Deus. Se você tem esse sentimento natural de que você é um parceiro de Deus, como é que fica a virtude da humildade? Para quem tem Sol na 5, é difícil a humildade? Acredito que sim, que seja bem difícil, porque é uma energia pulsando dentro dele que não tem, às vezes nem cabe, né? E ele brilha naturalmente, como se fosse um leão mesmo. Ou um Sol? Então, o exercício da humildade para um Sol na 5 é desafiador. O antídoto é você sempre saber que tem algo muito maior do que você e que esse poder não é seu, ele é emprestado. Então, quem tem Sol na casa 5, nós recomendamos o estudo e a meditação de 2 arcanos do tarô. Na verdade, 3 arcanos. Eles são muito complementares. O arcano número 4, o Imperador. O arcano número 5, o Papa. E o arcano número 9, o Eremita. São arcanos muito fortes em termos de potência pessoal. Veja, Imperador, Papa, líderes. E o Eremita,
aquele que aprende a andar sozinho e buscar a luz sozinho. Ele já tem uma luz própria, que é aquela lanterna, aquele archote, mas ele é um andarilho, ele está sempre em busca, incansavelmente. Então, quem tem Sol na casa 5 sente-se, isso é espontâneo, não é fabricado, filho e herdeiro do Pai Celeste. Então, para essa pessoa, é muito nítida a sua filiação divina. Daí a dificuldade de se fazer pequeno, porque como sendo filho de Deus e sabendo que todo esse universo lhe aguarda e que você vai ser um criador com a matéria-prima fornecida pelo universo, isso de alguma forma expande seu ego, naturalmente, não é? Sim. E eu vejo que das cartas que você citou, para esse Sol na 5, a mais importante é o Imperador, que ele tendo autoridade, ele abre mão da sua autoridade para que uma autoridade muito maior se faça sobre ele, que é a autoridade divina. Então, essa pessoa tem que, ao mesmo tempo que se expande, irradiar o seu poder criador, saber se recolher, para que o poder divino possa agir sobre ele. Atuar e sair de cena ao mesmo tempo. Atuar e sair de cena, exatamente. O recolhimento, criar espaços vazios e deixar, como Deus se recolhe no 7º dia da criação. Deus se recolhe para deixar que nós sejamos, para que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio e podemos ter a chance de criar. Assim também quem tem o Sol na 5 deve se comportar como Deus. Aquele grande escritor, padre, teólogo, filósofo, Pierre Teilhard de Chardin, mencionado principalmente pelo Anônimo, o Anônimo, autor dos 22 Arcanos do Tarot, Meditações, ele cita bastante Chardin. O Teilhard de Chardin tem uma frase muito conhecida e que o Bertolt Roden repete bastante nas suas obras. O Chardin diz o seguinte: Deus criou o homem o menos possível, para que o homem pudesse criar-se o máximo possível. Então, eu acredito que quem tem Sol na casa 5 tem isso muito claro dentro de si. Essa necessidade de ser uma usina geradora. Tem muitos atores também que a gente às vezes faz o mapa, né? Atores, cineastas que têm esse Sol na 5. Sim. Que eles querem brilhar para o mundo, né? Sim. Facilidade para atuar também. Por exemplo, um ator interessante de estudar o mapa dele, que ele tem uma presença muito forte nos filmes, e é também um símbolo sexual, é o Vincent Cassel, um ator francês. Ele, inclusive, atuou num filme meio vagabundinho, mas A Bela e a Fera, é um clássico. O Vincent Cassel, ele tem os 3 signos de fogo repletos e signo de fogo na casa 5. Então ele tem a lua em fogo, o ascendente em fogo e o sol em fogo. E dá para perceber esse poder que ele tem até no olhar. A presença dele numa cena, ele toma a cena. Essa é a ideia de Sol na casa 5. É uma pessoa que o seu brilho, de alguma forma, ofusca o que está em volta. Tolda o que está em volta. Isso é legal e é problemático também, porque essas pessoas podem incomodar os outros, né? Passar por extremamente arrogantes, prepotentes, onipotentes e assim por diante. Tem facilidade para falar em público bastante também, né? Tem. Para dar Se aula. sente bem sendo o centro. Quanto mais gente assistindo, melhor. A plateia é um combustível para essa pessoa. Incrível, né? Incrível. Então, qual é a grande pegada do ponto de vista espiritual do Sol na 5? A pessoa tem que ser responsável e conquistar uma dignidade de arcar e continuar as obras de Deus. De certa forma, essa pessoa é um braço de Deus, é uma extensão da obra criadora de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso.
Imagina se você exercer essa potência astrológica da forma mais consciente possível. Quanta coisa magnífica, fabulosa, um indivíduo como esse pode deixar como herança para a humanidade, para a Terra. Então, o Sol de casa 5 é a quinta casa, está associada ao quinto signo, Leão, não importa qual seja o signo aqui. Tendo o Sol na quinta casa, dá esse fulgor, esse ardor criativo. O que é muito forte no Sol na 5 é amor próprio. O amor próprio recebe um grande destaque. Então essa pessoa não tem necessidade de que os outros a adulem. A pessoa gosta de elogio, mas ela tem uma autoconfiança férrea, inquestionável para ela. É difícil alguém conseguir diminuí-la. Ela tem um princípio de autoexaltação natural. Por isso que é difícil ser humilde. Mesmo que o ascendente dela seja um ascendente que tem algum planeta ou algum signo que meio que seja melancólico, ainda assim você acha que o Sol na 5 tem esse poder de superar alguma outra tendência? Só se houver interceptação. Se não houver interceptação, o ascendente também é fogo. Né? Se a casa 5 for Leão. Sim. Né? Ou se tiver um Saturno lá também, né? Isso. Agora, se a casa 5, por exemplo, for Peixes, Câncer, Touro, signos mais leves, ameniza. Touro é um signo naturalmente humilde, simples. Não? Apesar dele ter um apego muito grande pelas coisas belas e gostosas, né? Uma tendência materialista, ele é um signo mais suave, em termos egóicos. Então pode amenizar, sim. Mas se o ascendente for exaltar o elemento fogo, for Sagitário, Áries ou Leão, e ainda tendo o Sol na 5, aí ser humilde é muito mais difícil. É, complicado. Tem os desafios de cada um, né? Então quem tem o Sol na casa 5 sofre uma influência decisiva dos modelos masculinos, a começar pelo pai, na formação do caráter, da personalidade e do temperamento. Então a relação com o pai, tios, professores, figuras masculinas, vai nortear em grande parte as tendências de caráter desse indivíduo. E ele tem o regozijo de vir à luz e patrocinar a gênese de si mesmo. Então, é uma pessoa que ama ter nascido e ter a capacidade de ir se fabricando durante a vida. Gostoso, né? É o ideal, né? De todos nós. Seria bom nascer com o Sol na casa 5, Cris? Seria. Eu prefiro o meu, que é na 10. Também serve. Também serve nada. Eu acho que o problema do Sol na casa 5 é sair do egocentrismo. Então. Você se acostuma às coisas orbitarem à sua volta. É um desafio muito grande. É uma pegadinha. Quando nós olhamos o início da Bíblia, né, do Velho Testamento, a Gênesis, que a tradição diz que foi obra de Moisés, nós lemos assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Aí continua, tudo que ele criou. Aí termina assim: e Deus viu tudo que tinha sido feito e viu que era bom. Algumas traduções dizem, viu que era muito bom. Então quem tem o Sol na casa 5 tem essa pegada. De tudo que faz, inclusive os filhos, fala, nossa, que maravilha. Ele sempre acha que é muito bom. E às vezes nem é tão bom assim, né? Quem olha de fora, né? É o famoso olhar de coruja, né? A coruja acha que seus filhos são as coisas mais lindas do mundo.
Então, mas tem um lado maravilhoso disso, né? De você se deliciar com o que você faz. Sim. Porque isso dá um prazer de viver. E isso te conecta também com a frequência divina. Isso. Porque você fica numa vibração elevada, né? Isso. Que é a vibração de Deus. É isso. Você não tem aquela vibração baixa, reclamenta, pessimista, rancorosa, que não tem nada a ver com Deus, né? Uma vibração saturnina, às vezes demoníaca. Antidivina. Antidivina, Você tem uma vibração... Por mais que você fale, o cara é egóico, arrogante, mas ele está na vibração divina. Está em sintonia com Deus. E as coisas acabam acontecendo favoravelmente, né? Para quem está nessa sintonia. Aí fica uma dúvida. Se o cara realmente é arrogante, ou as pessoas que são menores do que ele, o taxam de arrogante por inveja. Tem os dois lados. Às vezes concomitante, né? Acontecem as duas coisas juntas. Sim. Normalmente. É um perigo brilhar. É um perigo. Mas Cristo falou que a gente tem que brilhar. Precisa. Se tem talento, tem que pôr no mundo. Senão, para que encarna, não é? Para que encarna. Esse é o grande problema. É você brilhar, mas não se identificar com esse brilho. Entender que ele é de Deus, é emprestado. Não se vangloriar. Não se vangloriar. A glória cabe a Deus. Isso. Boa. Não a você. Obrigado, Cris. Show. E aí, Adalberto Tamarose? Tudo bem, Oswaldo? Tudo, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. É um prazer estar com você. Legal. Obrigado por compartilhar aqui a nossa reunião. Então, estava falando com a Cristiana essa coisa de você sentir também proprietário da criação. Né? Sim. Você é filho do Criador, você pode ser o filho que ficou com o pai ou o filho pródigo, mas continua sendo filho. Os dois vão se dar bem. Mesmo aquele que saiu e gastou tudo, ele volta e é bem recebido porque o pai é generoso, é misericordioso. Então o Sol na casa 5 dá um pouco essa folga, né? Sim. Tudo que fizer, no fundo, eu vou agradar meu pai. Sim, verdade. Não é? Então a pessoa fica meio à vontade para fazer o que quer, não é isso? Sim. Uma coisa que eu fico muito admirado nos leoninos, típicos assim, né? Com o Sol muito forte, casa 5 muito forte, ou com aquele aspecto meio malfadado de cauda de leão na 5. Sim. É que o fato de a casa 5 ser a casa dos filhos, ele fala assim, os meus filhos são melhores do que eu, mas só porque fui eu que fiz. Isso, só eu posso fazer uma coisa melhor do que eu. Isso, exatamente. Legal, né? Autorreferência total. Autorreferência total. É isso aí. E esse Sol de casa 5, ele gera uma necessidade de demarcar território. Sim. O indivíduo ele precisa deixar sua assinatura por onde passa e onde habita. Sim. Uma espécie de castelo. Sim. Uma espécie de dominação ou até de monarquia. Um sentimento assim de ser rei. Sim. Pelo menos no domínio familiar, profissional. E isso, como tudo, tem os dois lados, né, Jaque? Porque a liderança se faz necessária. Porque tem pessoas que não sabem lidar com a liberdade. Sim. Se você se deixar abandonada a si mesma, ela se destrói. Então ela precisa de um modelo. Em que medida o Sol nas 5 transforma o indivíduo num modelo de ser humano? Sim. Então, eu acabei tendo contato há algum tempo com os livros que davam a ideia do Sol negro. Então, para pensar, você tem que pensar por par de opostos, principalmente em astrologia. Quando você tem uma posição muito forte relacionada com ser o centro, imediatamente você tem que pensar que para você ser centro, tem que ser centro da periferia. Então, obrigatoriamente, você tem que pensar que, como ser humano, na sua máxima possibilidade, você está sempre entre as coisas. Essa é a nossa máxima capacidade. Então, na medida em que você é centro, você só é centro originário se você equacionar a sua periferia. Também. Concomitantemente. Concomitantemente. Então você deixa de... Ou seja, não pode ser um centro estático. Não pode ser um centro estático.
Então você tem essa capacidade de fazer essa ligação desde o centro até a periferia. Legal. Mas não é uma ligação de ponte que liga, mas que abarca. Entendi. Então você abarca tanto o centro quanto a periferia. É uma espécie de onipresença em todos os pontos. Em todos os pontos. Mas isso minimiza o caráter autocrático, de autossubsistência e de autossuficiência. Porque você depende da periferia para ser centro. Bonito, né? Bonito. Então, você desloca a autorreferência Sim. por uma referência holística, Holística. que envolve tudo. E veja bem, acho que o grande ganho, se a gente pode usar esse termo hoje, né? O grande avanço, a grande possibilidade que você tem pensando assim, é que você ainda é mais quando é periferia também, né? Por mais que o centro tenha um certo destaque na medida em que tudo é visto a partir daquele centro instalado, a máxima possibilidade humana ainda desdobra isso para que você seja, além do centro, também a periferia. Legal. Legal. Então, o Sol de Casa 5 gera um forte senso de identidade que estampa-se nas atividades criativas. Então, tudo que a pessoa cria, ela deixa uma assinatura. Ela tem autoridade e direito autoral, no Sim. sentido de que aquela autoria é legitimamente sua. Sim, sim, sim. É uma marca específica na realidade, que só aquele indivíduo pode deixar. Sim, Por isso que ele agrega valor à criação, sim, como um artista. perfeito. Eu amo ser eu mesmo. Não é bom isso, tio Jacques? Sim, sim. Quero ser o autor da minha história. Sim, sim. Sim. Gostoso, né? Gostoso. Então, sentir-se si mesmo é próprio do caráter de ser sujeito, né? Ser si mesmo, a autoconsciência de si. Acho que o problema maior é encerrar-se aí, né? Então, saber ser criador é saber ser criador de algo para algo. Essa é a possibilidade de você desdobrar isso para além do sujeito autocrata. Mas vamos imaginar, pelo menos eu tenho essa tendência, que eu tenho 3 planetas em Leão, eu crio algo e fico só contemplando narcisicamente aquilo que eu criei, só para mim. Sim. Porque na minha cabeça, só eu tenho capacidade de compreender a dimensão magnífica daquilo que eu criei. Sim, sim. Então, se eu expor aquilo para alguém, eu vou compuscar, eu vou poluir, Macular. macular. Você vê que doido? Então, Sim. é perigoso você ser um criador narcisista. Sim. Criar só para si. Sim, sim. É um risco. Né? É um risco, é um risco. Vamos citar um outro exemplo. O indivíduo que é ascendente Áries, tem o Sol em Leão, então é leonino ascendente Áries. A casa 5 começa em Leão, o Sol está em Leão na casa 5. Então, e tem a concentração total de planetas aqui na parte de baixo. Tem Urano, Saturno, Lua em Gêmeos, então é extremamente inteligente. Júpiter e Vênus em Câncer. Plutão entrando na casa 5 em Leão, depois Sol, Mercúrio e Marte conjunção cabeça de dragão em Virgem indo para a casa 6. Trata-se de Caetano Veloso. Então, quando a gente analisa a obra de Caetano Veloso, desde a Tropicália, que foi um movimento extremamente revolucionário, né? Uma cabeça revolucionária, Urano entrando na casa 5, você vê que hoje ele está ainda extremamente atuante como compositor, como cantor. Ele tem essa energia inesgotável. Perfeito. De Sol na casa 5. Gostando ou não gostando de Caetano Veloso, o fato é que ele deixou e deixa a sua marca na história da música popular brasileira, principalmente na Tropicália. Perfeito. Ele é conhecido internacionalmente por isso, por esse movimento. Perfeito. Né? Sim, sim, sim.
Então, o Sol de casa 5 é essa coisa da autoria, os direitos autorais. Eu tenho o direito de criar algo que ninguém criou até hoje. Sim, perfeito. A gente tem um exemplo cinematográfico bastante interessante, né? O Eisenstein, apesar dele ser um criador altamente autoral no sentido particular, né? Os filmes dele têm a sua cara, né? Se identificam a partir de uma criação muito específica, muito própria, né? Coração do Potanquim é o mais conhecido, né? É o mais conhecido. Ele gostaria de uma criação coletiva. Olha. Então ele juntava grupos de cineastas, de estudantes para criar filmes. Você veja bem como isso que você falou é extremamente determinante, né? O fato dele ter feito filme com outras pessoas não mudou nada a cara do filme, né? Então tem uma crítica do Pasolini em relação a isso. Pô, o Eisenstein quer dividir a autoria com outras pessoas, é bonito tudo, mas quando a gente olha para o filme só vê o Eisenstein. E você vê, o Pasolini, quando fez o Evangelho segundo São Mateus, ele não contratou artistas, ele fez o que o Eisenstein queria, ele pegou gente do povo e fez uma obra-prima. Perfeito. Você acha que ele tentou ensinar para o Eisenstein como fazer? Não, para o Pasolini, a atuação não está diretamente ligada ao cinema. Olha só. Né? Ele, né, por esse período, ele criou um texto que chama Cinema de Poesia. E o cinema de poesia tem exatamente essa missão, né? Esse texto tem essa missão de tentar exteriorizar em palavras o que significam imagens poéticas. Caramba, que legal, né? Legal. Pronunciado amor à prole. Então, o orgulho de produzir filhos. Isso é uma coisa bem leonina. Bem leonina. Né? Os meus leõezinhos. Sim, sim. É isso? Verdade. Então, os filhos reforçam o sentido de identidade. Quando a pessoa gera filhos, ela se sente mais eu. Olha que engraçado. Perfeito. É isso mesmo. E os romances também reafirmam o gozo de sentir-se especial. Sim. Quanto mais amantes tem, mais a pessoa se ama também. Sim. É um amor que não para de crescer, parece, né? Sim. Mas ele se vê na sua criação, né? Se vê. Aquilo que ele criou só pode ter sido ele, então é ele que está, de certa forma, espelhado ali. Né? É o que acontece no Gênesis. Né? Sim. E Deus viu o que fez e achou bom. Né? Na verdade, se Deus é ascendente em leão, como eu acho, achou maravilhoso. Excepcional. Nossa, olha o que eu fiz. Então, essa é a família dos leões, né? Todo mundo se amando, feliz, acreditando na vida, saudável. Sim, né? É isso mesmo. Até coradinho, né? Olha. Coradinho, né? Ninguém em crise. É verdade. Os filhos funcionam como troféus, você exibe. Sim. Exaltam o orgulho e o prazer de exibir-se e exalar poder. Sim. Isso é uma extensão do poder. Curioso, né? Curioso. E isso não tem fim, né, tio Jaque? Você vê pessoas que já em avançada idade, com Sol na casa 5, ainda dançam, cantam, tocam piano, vão em festas. Está sempre ligado, pilhado, celebrando o dom de viver. Sim. A gente poderia dizer que o Sol na casa 5 é um pouco dionisíaco. Sim, 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 né? sim. A pessoa tá encarnadona mesmo no corpo, né? É gostoso estar nesse corpo. Sim, 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 sim. A gente tem até uma posição que pode ilustrar bastante isso, né? O Sol queima desde dentro para fora. Então, de certa forma, ele queima ilimitadamente. Então, você vê, um outro poder misericordioso tem que vir desde de fora para dentro e encerrar um limite em que aquilo se determine em si. Senão ele se perde na vastidão do ilimitado. Impressionante. Né? Impressionante. Então ele tem que lidar com o esfriamento em algum ponto. Em algum ponto. Senão ele queima demais. Exatamente. Então aqui nós tiramos a foto de um casal, os dois têm Sol na casa 5. Né? Então é isso. Não tem limite não para
curtir a vida, Sim. mesmo que esteja chovendo. O Sol de casa 5 encontra um cardápio de motivos para apaixonar-se e usufruir do êxtase de ser. Sim. Talvez nesse sentido seja uma das melhores posições, não? Sim, nesse sentido. Aí a fala, né, o verbo associado, eu sou, né? Eu sou. Então essa ligação com o ser deveria ganhar a sua máxima possibilidade aí, né? Podemos complementar. Eu sou. E daí? Quem vai questionar? Né? Obrigado, Adalberto. De nada, Ou Zó. tio Jaque para os íntimos. Até mais. E aí, Maria Gabriela? Tudo bom? Tudo tranquilíssimo. Então, estamos falando de Sol na casa 5. E uma das características é brincar de ser artesão. Sim, Manufaturar. Né? certo. Manusear, dando uma forma nova, outra constituição. Criar, como nós estamos falando. Então, é um certo prazer lúdico, né? De aprender e ensinar com entusiasmo. Você diria que o Sol na casa 5 é o Sol do professor, do mestre? Sim, sim. É um investimento bastante alto na região química do mundo físico. É como se só isso existisse. E vale a pena curtir tudo que você pode criar e você pode replicar o você em toda a existência ao seu redor, Então, vamos sendo um supor. professor. Legal. Então, vamos supor que o Oswaldo tenha Sol na casa 5. Não tem, Sim. mas vamos supor. Então, seria imperativo para mim criar uma Oswaldolândia. Exatamente. É sempre esse sintoma, né? De você replicar o você no outro. Não é muito um amor que liberta, mas aquele amor de narcísico. E Galinácio. Isso, eu sou lindo, tudo que eu crio é lindo, então tudo tem que ser igual a mim. Normalmente não passa da adolescência a boa relação dos pais com os filhos nesse sentido. Porque na adolescência os filhos explicam para os pais que eles não são um prolongamento dos seus próprios egos e aí existem rupturas. Entendi. Legal. Normalmente. Normalmente. É isso aí. Então, conquistar a simpatia agregando valores e amores em torno do seu soberano ego. Sim. Então, essa mania do ego rei, você acha difícil de eliminar com o Sol na casa 5? Pelo que você observa? Se essa pessoa não tiver jactância para sustentar uma demanda ostensiva dessa prole, essa prole ainda se revolta contra esse Sol. Então, é um ego soberano que vai gerar os inimigos do trono que vão destituir seu poder. Se ele não tiver jactância o suficiente para suprir essa demanda que normalmente é irracível, né? Sim, legal. Então, existe um magnetismo pessoal combinado com um prazer de irradiar. Né? Sim. Ó, eu sentei do seu lado, aproveita e sorva a minha luz. É assim mesmo. Distribuindo luz e vida. Grande força de expressão, então a pessoa gosta de se expressar e tem a clara certeza de que ela vai fazer uma grande diferença. Uma autoconfiança e glamour. Há uma realeza de fato ou é uma realeza artificial? Eu acredito que está muito próximo da realeza de fato, mas depende muito da evolução que aquele espírito se encontra. Quando ele ainda é egocentrado, egoísta, preocupado com a sua prole, preocupado consigo mesmo, é falso, né? Agora, quando ele consegue realmente ser um centro irradiador de luz, de esperança, de amor, é uma realeza verdadeira. Depende muito do local evolutivo. Quanto mais preocupado com a prole, quanto mais preocupado com o sobrenome, com a conta bancária, com as circunstâncias referenciais de manutenção da vida, da tranquilidade do lar,
mais lunar seria esse ser humano, portanto mais atrasado. Com todo o cuidado da palavra atrasado que, né? Então o Sol na casa 5 pode virar uma prisão. Exatamente. Essa pessoa gosta de ser um amigo requisitado. Por quê? Porque ele quer se sentir importante para as pessoas. O mestre, o conselheiro, o amigo fiel. Né? Sim. Ele busca isso. Busca. Quase ser um mago ou um mestre. Né? Promove uma natureza calorosa, contagiante, envolvente, agregadora, carinhosa que nem gato, sedutora, empolgante e vibrante. Sim. Então, é uma pessoa que chama atenção, não é, Maria Gabriela? Sim, num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, num ambiente de religioso. Quando se tem uma pessoa com um sol de casa 5, ou um sol em leão de casa 5, esse lugar normalmente é brutalmente iluminado. Sabe quando a pessoa chega e você fala, o sol chegou? Que tudo muda? Essa pessoa causa isso nos ambientes. É muito delicioso, de uma certa maneira, estar na convivência e na presença de uma pessoa assim. É a alegria da festa? É a alegria da festa. Quando ela é uma pessoa boa e generosa, sim, né? Agora, também existe, a gente tem que sempre falar que o mapa, ele não obriga. E tem uma questão do mapa que é a vontade. A vontade não fica explicitada no mapa, e muito menos a condição evolutiva desse ser. Né? Então, a gente tem, imagina tudo isso que é maravilhoso, virado do avesso, se a pessoa estiver vibrando em frequências ruins. Sim. Ela causa também um destempero muito grande, um desequilíbrio, uma desarmonia muito grande, porque ela tem muita potência. Sim. Eu vejo uma pessoa típica de Sol, de casa 5, aquele indivíduo que está tendo uma festa, a festa está tranquila, as pessoas estão conversando, bebendo, tal, fumandinho. Aí ela chega, já vai direto para o piano e aqui está faltando energia na festa. Começa a tocar, convida todo mundo para dançar. Num instante muda a atmosfera do lugar. Exatamente. Ela dá um show particular. Exatamente. É uma delícia, não é? É. A gente percebe que a pessoa tem essa capacidade de transformar o ambiente. Olha a responsabilidade desse ser humano. É. Que seja aquele que toca piano e não o que leva maconha, né? Sim. Às vezes o pianista só toca se tiver maconhado. Exatamente. Também tem isso. As potências internas buscam meios de realização para dar vazão às explosões que emergem dos arroubos criativos, tal como as explosões solares. Elas precisam acontecer, que parece que acontecem para despressurizar essa energia interna tão poderosa e explosiva. Né? Sim. Daí a necessidade de extravasar-se através de modalidades de lazer, hobbies, competições, composições literárias e trabalhos artísticos. O piano é um instrumento associado ao sol, porque ele é tão importante, às vezes, como uma orquestra. Aliás, ele tem a orquestra dentro de si, Tem. porque ele é um instrumento temperado, né? É um instrumento rico em possibilidades harmônicas. Então, ele tem todos os instrumentos em si, desde os baixos até os agudos. E a gente observa que muitos compositores importantes fizeram concertos para piano e orquestra. A orquestra vem depois do piano, é para o piano e orquestra, como se a orquestra fosse coadjuvante do piano, do ator principal, que é o piano. E é isso, vamos festejar, né, pessoal? Sol na casa 5 é a alegria da festa, como nós já dissemos.
Então, a necessidade de destacar-se, ser único, colocar-se no centro, teatralizar e dramatizar quando precisa muito chamar a atenção. Então, há esse overacting, né? esse atuar de forma exagerada para conquistar a plateia, emocionar as pessoas, arrancar aplausos, que delícia, né? Aquela enxurrada de aplausos na sua direção. Colecionar elogios. Sorte para desfrutar do melhor. É uma pessoa sortuda. Inclusive tem sorte no jogo. E no amor também. Encontros com amigos, brindes, celebrações, atividades esportivas, palco e luzes, eventos sociais, retiros espirituais, manifestações culturais, vida gourmet e apreciação de momentos requintados. Né? Esse cara nasceu para ser feliz, né? Exatamente. Ele está totalmente tentando viver a vida harmonizando com absolutamente tudo, né? Então, você vê que, como a Cris disse, a doutora Cristiana disse, é sempre assim, como ele está com uma boa disposição, como ele tem uma boa disposição com a vida, ele se harmoniza com o Papito, Sim. com o Pai do Céu. Então, buscai o reino de Deus e todas as coisas... E serão acrescentadas. Para ele funciona. Para ele funciona. É o toque de Midas. Sim. Então, aqui é o encontro de leoninos. Vamos só festejar, rir, contar piada. Que delícia. Viver é uma delícia. Viver é uma delícia. Quer acrescentar mais alguma coisa, Maria Gabriela? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Obrigado, amigos. Valeu pela participação, por nos acompanharem no canal. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.